Você já se perguntou qual foi o animal mais perigoso que já existiu na Terra? E se eu te dissesse que ele pode ter deixado descendentes que vivem ao seu redor hoje? Prepare-se para uma jornada no tempo onde exploraremos criaturas tão fascinantes quanto letais. Ajuste-se na cadeira e venha comigo descobrir os 10 dinossauros mais perigosos da história. A Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos e desde então passou por transformações profundas. Montanhas se ergueram, oceanos se formaram e o clima mudou inúmeras vezes. Nesse processo contínuo da evolução, a vida encontrou maneiras incríveis de se adaptar e sobreviver. Com o passar dos milênios, inúmeras formas de vida apareceram e desapareceram. Algumas duraram apenas breves períodos na linha do tempo geológica, enquanto outras evoluíram, se diversificaram e chegaram até nós. De bactérias microscópicas aos gigantes que dominavam o céu e a terra, a história da vida é marcada por extinções, adaptações e descobertas surpreendentes. Entre todos os seres que já habitaram nosso planeta, os dinossauros estão entre os mais fascinantes. Esses répteis gigantes dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos, muito antes do surgimento dos primeiros humanos. E hoje, graças às descobertas científicas, especialmente fósseis encontrados em praticamente todos os continentes, podemos conhecer um pouco sobre como viviam essas criaturas extraordinárias. Existem registros de dinossauros de todos os tipos, tamanhos e comportamentos, desde os colossais saurópodes, do tamanho de edifícios, até pequenos predadores que não ultrapassaram o tamanho de um coelho. Alguns eram herbívoros pacíficos, outros verdadeiras máquinas de caça. Mas nesse vídeo, o foco são aqueles que realmente impunham respeito, os dinossauros mais perigosos da história, criaturas lendárias que reinavam com força, inteligência e brutalidade. Vamos a eles. Em 10º lugar vem o Anquilossauro. Apesar de ser herbívoro, o Anquilossauro era um dinossauro que ninguém queria enfrentar. Viveu há cerca de 120 milhões de anos e era frequentemente alvo de grandes predadores, incluindo o próprio Tiranossauro Rex. O que tornava perigoso era seu corpo coberto por placas ósseas, como a armadura medieval natural. Além disso, sua cauda terminava em uma estrutura parecida com uma maçã. Um golpe certeiro dessa cauda poderia quebrar ossos e incapacitar até os maiores predadores. Não era fácil ser presa quando se tem um corpo feito para resistir e contra-atacar. Em 9º está o Giganotossauro. Como o próprio nome sugere, esse era um verdadeiro gigante predador. Viveu há aproximadamente 97 milhões de anos, onde hoje é a América do Sul. Com até 13 metros de comprimento e pesando cerca de 8 toneladas, o Giganotossauro era um dos maiores carnívoros terrestres que já existiu. Tinha um olfato apurado, ideal para rastrear presas, e uma mandíbula equipada com dentes longos e serrilhados, perfeito para cortar carne como lâminas da serra. Um verdadeiro pesadelo para qualquer dinossauro que estivesse por perto. Em 8º lugar está o Utahraptor, que é um dos mais temidos representantes dos dinossauros da família dos Raptors. Viveu há cerca de 128 milhões de anos durante o período Cretáceo. Ele media aproximadamente 7 metros e pesava cerca de 500 quilos, mas seu tamanho não diminuía sua velocidade. Com um corpo leve, musculoso e adaptado para caçar, esse dinossauro era um predador ágil e implacável. Além disso, possuía garras curvas e afiadas nas patas traseiras, com as quais dilacerava suas presas, caçava em grupo e atacava com precisão cirúrgica. Em 7º está o Alossauro, um dos predadores mais conhecidos do Jurássico. O Alossauro viveu há cerca de 150 milhões de anos. Seu nome significa réptil diferente, e ele foi um verdadeiro especialista em caça. Com até 9,7 metros de comprimento, o Alossauro provavelmente caçava em bandos, o que tornava ainda mais perigoso. Ele era capaz de derrubar presas que pesavam até 5 vezes mais que ele, graças ao trabalho em equipe. Seus dentes afiados, sua mandíbula forte e sua inteligência tática faziam dele um dos mais letais da sua era. Em 6º está o Carcharodontossauro. Seu nome vem de uma comparação direta com os tubarões.
Carcharodon é o mesmo prefixo do nome do grande tubarão branco. Esse dinossauro viveu na África e dividiu o território com os outros gigantes, como o espinossauro. Media entre 12 a 13 metros e podia pesar até 8 toneladas. Seus dentes longos, afiados e serrilhados eram feitos para rasgar carne em segundos, e sua garra curva não deixavam chance de fuga para as presas. Era um predador completo, forte e temido. Em quinto lugar está o famoso Tiranossauro Rex. O lendário T-Rex dispensava apresentações. Com cerca de 12 metros de comprimento, 3,65 metros de altura e pesando em torno de 8 a 9 toneladas, esse dinossauro viveu na América do Norte há cerca de 68 milhões de anos atrás. Apesar de outros predadores superarem seu tamanho ou velocidade, o T-Rex era versátil e extremamente eficiente. Tinha uma das mordidas mais poderosas da história, capaz de esmagar ossos com facilidade. Seu olfato era tão desenvolvido que podia detectar presas a quilômetros de distância, um verdadeiro super predador. Chegamos em quarto lugar com o Carnotauro. Esse dinossauro sul-americano viveu durante o período Cretáceo e se destacou por suas características únicas. Seu nome, touro carnívoro, vem dos 2 chifres proeminentes sobre os olhos. O Carnotauro era veloz e tinha pernas longas, que lhe davam grande agilidade nas perseguições. Além disso, sua visão binocular permitia calcular a profundidade com precisão, algo raro entre os dinossauros. Era um caçador ativo, rápido e perigoso. Chegamos agora ao top 3 com o Espinossauro, considerado o maior dinossauro carnívoro conhecido. O espinossauro podia medir até 14,5 metros de comprimento e pesar cerca de 7,4 toneladas. Seu corpo possuía uma espécie de vela nas costas, provavelmente usada para controle térmico ou exibição. Era semi-aquático e sua dieta consistia principalmente de peixes. Sua mandíbula, semelhante à de um crocodilo, era perfeita para capturar presas escorregadias, e estudos indicam que também era um excelente nadador, um predador dominante tanto na terra quanto na água. Em segundo lugar está o Purussauro, um dos maiores crocodilianos que já existiram. O Purussauro habitava regiões pantanosas da América do Sul. Ele media cerca de 10 metros e pesava até 5 toneladas. Seu ataque era silencioso e mortal. Ficava submerso à espreita e atacava com surpresa. Sua mordida podia gerar uma pressão de 52.000 newtons, o suficiente para esmagar qualquer osso ou casco. Era o rei dos rios pré-históricos. Fechando a lista com chave de ouro, temos o Liopleurodonte, um dos maiores répteis marinhos que já existiu. Com estimativas de até 7 metros de comprimento e 6 de tonelada, era um verdadeiro monstro do oceano. Suas nadadeiras poderosas o tornavam veloz, e seus dentes o dobro do tamanho em comparação com os dentes do T-Rex, o que faziam dele um predador formidável, seja contra peixes gigantes, outros répteis marinhos, ou até mesmo dinossauros que se aventuravam perto da água. O Liopleurodonte era praticamente imbatível. A história dos dinossauros é repleta de criaturas incríveis, cada uma com suas próprias adaptações e estratégias de sobrevivência. Esses gigantes pré-históricos dominaram a Terra por milhões de anos, e suas histórias continuam a nos fascinar até hoje. Se você gostou de explorar os mistérios do passado e descobrir os animais mais incríveis que já existiram, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você sempre vai encontrar conteúdo que isso ninguém te conta.